Alô você, tudo bem? Esse é De Olho no DF com Silvio Vieira, um podcast que conta a história de pessoas que estão fazendo a diferença no DF. Hoje nós temos uma história muito interessante. Pessoal, imagina você, no seu dia de folga, no seu momento de lazer, você simplesmente se deparar com uma pessoa que toma as rédeas porque viu uma pessoa sendo agredida em um restaurante. Uma pessoa sendo agredida em um restaurante, essa pessoa simplesmente se atraca com um bandido, toma um tiro por conta de que se sentiu obrigada a defender uma pessoa indefesa, no caso, uma mulher. Imagina essa história. Pois é, eu estou aqui hoje com uma pessoa que fez isso. Estou aqui com a delegada Karen. Ela é mulher, ela é uma pessoa, ela é pré-candidata a deputada distrital e ela fez isso e essa história a gente vai estar compartilhando hoje com você. Doutora Karen, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada pela oportunidade, aceito o convite, já gostei de cara da apresentação. Ô, doutora, é um prazer ter você aqui, que bom que você veio. Sabia que a gente recebeu aqui esse é o nosso primeiro podcast, e a gente recebeu várias indicações de pessoas, né, para a gente estar conversando. E quando eu vi a sua história, eu falei, caramba, eu tenho que trazer aqui a delegada Karen. Essa história é genial. E a história do nosso podcast de trazer pessoas que têm histórias que fazem diferença no DF é muito legal. E que bom que você veio. Conta pra gente, como é que foi essa história? Eu sei que você já deve ter contado algumas vezes, que eu vi que você já foi em alguns podcasts aí. Mas conta pra gente, tem muita gente que ainda não ouviu. Eu também não tinha ouvido, só fiquei sabendo porque fui atrás, né? Conta pra gente como é que foi essa história. Então, eu acho que eu fiz o que muita gente gostaria de fazer, mas não tem coragem. Infelizmente, hoje tantas pessoas se deparam com pessoas sofrendo violência, com mulheres sofrendo agressões, com outras situações acontecendo e mesmo assim essas pessoas se calam. Hoje tem aquela máxima, né, que ninguém quer se meter na vida da outra pessoa, quando é para ajudar. E naquele caso eu estava num restaurante com os meus filhos, já tinha pagado a conta, estava pronta para ir embora. E eu vou te contar, Silvio, eu sempre andei armada. Eu ando armada 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas especialmente naquele dia eu não saí armada, porque o meu objetivo não era sair, eu ia buscar uma amiga e voltar para casa. Mas Deus sabe de tudo, né? Era por isso que eu não poderia ter saído armada naquele dia. Eu vi um homem agredindo uma mulher, ele puxou ela pelo cabelo, ele puxou ela pelo pescoço, ele fez isso várias vezes. E sabe o que mais me revoltou ali? Foi porque naquele restaurante tinham várias pessoas e ninguém fez nada. O garçom ia até a mesa, não fazia nada, as pessoas ao redor não faziam nada. E essa é a naturalização do comportamento violento. Ninguém quer se meter. No dia anterior, a gente tinha tido 2 feminicídios aqui no Distrito Federal. E eu não consigo me calar, eu não poderia me calar. Aquele ali poderia virar mais um feminicídio. Então eu intervi, mas eu não sabia quem ele era, não sabia que ele também era um policial e eu não fazia ideia de que ele estaria também armado. Doutora, mas ele era um bandido, um policial bandido, porque ele estava agredindo uma mulher e nesse caso ele chegou a atirar em você. Não só tirar, na verdade, ele me desferiu 2 tapas na cara. No momento da minha intervenção, eu me identifiquei como delegada de polícia, me identifiquei como policial. E em vez dele regredir, né, dele, não, calma, deixa eu pensar aqui, não estou fazendo o correto, ele cresceu absurdamente. E é mais uma discussão que a gente tem que trazer. Será que ali, se a pessoa que tivesse intervido fosse um homem, ele teria crescido como ele cresceu? Então estava lá eu, delegada, mais desarmada, de short, com as mãos para cima, sozinha. E ainda assim ele cresceu. Ele me desferiu 2 tapas no rosto. Tapas fortes, que eu só não caí porque a carcaça é grande. A carcaça é grande, mas arrancou meu brinco. Hoje a gente ri porque a gente precisa. Imagina, né? A tensão que você deve ter passado, o sufoco que foi, né? E a gente fica pensando assim, como é que foi o desfecho disso? Então, foi uma verdadeira negociação de reféns, né? Então, o que eu pensei naquela hora? Muitas pessoas me julgaram e falaram assim, você colocou a sua vida em risco, isso é verdade. Eu poderia ter morrido ali.
uma grande chance, na verdade, de ter morrido. Mas diante, assim, do meu treinamento, da minha experiência, o que eu me mantive ali foi concentrar o alvo, que era eu, naquele momento, em controle naquela situação. Se eu saísse, eu iria levar o alvo para perto das pessoas que eu amo, que são meus filhos que estavam lá atrás. Você é uma pessoa treinada, né? Você é uma delegada de polícia, diferente de uma pessoa comum, que não saberia nem como agir ali naquele momento, né? Exatamente, são 17 anos de polícia. E, além disso, eu pensei, se eu virar de costas, ele vai me dar um tiro na nuca. Né? Então, na verdade, o que eu pensei, eu preciso aqui neutralizar, porque nós temos diversas pessoas ao redor que podem ser vítimas, que podem levar um tiro. Então, foi assim que eu agi. Então, eu conversei, só que em determinado momento ele realmente resolveu atirar. E ele apertou a tecla do gatilho. Eu acredito que eu estou viva hoje, porque ele gatilhou a arma. A gente fala que é quando a pessoa pressiona com muita força a tecla do gatilho e o cano cai para baixo. Graças a Deus, porque aí pegou no meu pé. Nesse momento eu fechei meus olhos e olhei para baixo e a minha zona de risco estava limpa, então eu falei, calma, não morri. Conversei com ele mais um pouco, mostrei para ele a besteira que ele tinha feito. Foi quando ele guardou a arma e saiu do local, mas nesse momento ele ainda falou, se vier atrás de mim, você cai. E eu, como uma boa policial, é claro que eu não ia deixar aquele homem sair daquele local sem ser identificado e sem ser preso, né? Eu acompanhei ele, nesse momento eu já tinha pedido socorro. E quando eu ainda virei a esquina, ele desferiu outro disparo. Ele atirou novamente em via pública para deixar muito claro que se eu fosse atrás dele, ele tiraria a minha vida. E aí, finalmente, chegaram os apoios, chegaram muitos policiais militares, obrigada aos policiais militares, foram, assim, um pronto atendimento, toda a equipe da Polícia Civil chegou, bombeiro chegou, então, assim, a gente teve um suporte muito bacana, só que isso se desenvolve muito rápido, né? É muito rápido quando se evolui uma situação dessas diligências. E aí ele foi preso em flagrante, eu acompanhei, registramos a ocorrência, fomos na corregedoria, só que eu fiquei no hospital até 8 horas da noite do dia seguinte, 11 da manhã ele já estava em casa almoçando. Graças a Deus você ficou bem, né, doutora? Assim, a gente imagina como seria uma pessoa comum. E aí me vem aqui um pensamento que talvez você já tenha, um pensamento que todo mundo conhece, que fala assim, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ou deve meter a colher? Qual é a sua percepção e o que você diria para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos ouvindo, o que você diria para uma pessoa comum, um cidadão comum, uma mulher comum, que se depara com uma ação dessa, com uma pessoa, uma mulher sendo machucada, agredida ali. Qual o seu conselho como delegada para uma pessoa dessa, doutora? Então, o meu conselho é, não se omita. Porque se aquela pessoa que estiver sofrendo violência fosse a sua mãe, a sua filha, a sua irmã, você com certeza não iria aceitar que alguém tivesse se omitido. Não, a gente não precisa colocar a nossa vida em risco. Para você ajudar alguém, você não precisa colocar a sua vida em risco. Você pode pegar o seu aparelho celular, ligar no 190 e acionar um socorro. Isso é possível. Na minha situação, especificamente, ela evoluiu muito rápido, especialmente por eu ser delegada, por ele ser policial. Então, foi um caso diferenciado. Agora, se você está vendo alguma situação de maus tratos, e aqui a gente não precisa falar só de mulher apanhando. A gente pode falar de maus tratos a animais, a gente pode falar de uma criança, um idoso, de qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade que precisa de ajuda, você pode e deve ajudar. E aí eu vou aproveitar e fazer um parênteses, porque as pessoas falam assim, doutora, mas eu ligo no 190, a polícia militar vai até o local, quando leva para a polícia, a mulher não quer registrar a ocorrência, ou então a mulher não quer nem ir para a delegacia de polícia. Aí sabe o que eu falo? Continue ligando no 190. Isso se chama controle social. Porque a partir do momento que a polícia bater lá 7, 8, 9, 10 vezes e a polícia militar vai sim no local, na mesma noite 7, 10 vezes, essa pessoa vai ficar constrangida, o agressor vai ficar constrangido, a própria vítima vai ficar constrangida e a gente vai conseguir, por meio de um controle social, de manifestação das pessoas que estão ao redor, mostrar, olha assim, a gente não tolera essa violência. Diferente do que aconteceu lá no restaurante. Porque se 3 pessoas tivessem ficado em pé e falado, ô, para com isso, o que você está fazendo? Com certeza ele iria ficar constrangido e teria, no mínimo, ido embora. Doutora, eu sou advogado, a senhora é delegada de polícia
E a gente sabe que existe várias leis, tem legislação assim, para proteger a mulher. Como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, né? Sim. E aí eu te pergunto assim, a Lei Maria da Penha funciona mesmo? Qual a sua opinião sobre a Lei Maria da Penha, sobre a legislação que existe hoje em proteção à mulher, doutora? Então, a Lei Maria da Penha é considerada uma das leis mais fortes do mundo. Na verdade, é uma grande referência. O objetivo da criação dessa lei foi igualar ali uma balança que estava totalmente desigual. Então, a mulher, ela era considerada um objeto, uma posse, era subjugada, e a mulher começou a tentar ocupar o seu espaço, o seu lugar, e se incomodou. As violências foram ficando cada vez mais presentes. A mulher foi percebendo que ela não precisa tolerar situações que antes ela tolerava. E aí a Maria da Penha veio então para poder trazer uma proteção, e principalmente uma proteção de urgência, que é a medida protetiva de urgência. Então, quando a gente registra uma ocorrência, verifica que aquela mulher está em alguma situação de risco, é possível requerer a medida protetiva. Ela é deferida ali muitas vezes em menos de 12 horas, e a gente consegue proteger essa mulher num primeiro momento. Qual é a grande questão? Às vezes essa mulher não precisava na verdade, de proteção. Às vezes, a situação não é exatamente como ela contou, mas essas são situações de exceção. Num primeiro momento, ninguém tem estrela na testa. Eu vou proteger aquela mulher e depois eu vou discutir o que aconteceu. Então, a Lei Maria da Penha, ela tem determinados dispositivos que funcionam. Qual é o grande problema? A gente não precisa inventar novas leis, inventar novas políticas, inventar a roda. A gente só precisa fazer o básico. Por que eu tenho que ficar criando uma Lei Maria da Penha? Por que eu preciso criar novas tipificações criminais se eu nem consigo manter um agressor preso? Eu tenho condenados a estupro que estão soltos e praticando novos estupros. 70% dos feminicidas, eles já têm antecedentes criminais. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que eu conheço o homem que tira a vida da mulher. Ele já teve contato com o Estado. Ele já passou pela delegacia de polícia, ele já tem registro de ocorrência policial. Mesmo assim, ele está dentro da sociedade, dentro da casa de alguém, em convívio de alguém. E quando a gente não aplica corretamente a pena, não faz valer a legislação que já existe, a gente não está resolvendo o problema. A gente está apenas transferindo a vítima, esperando uma próxima vítima. Então, a Lei Maria da Penha é excelente, mas a gente precisa ainda pensar em fazer o básico. É proteger essa mulher e segregar ou tratar esse agressor. Então deve ser por isso que você está querendo ir para o Legislativo, né, doutora? Então você é pré-candidata no mesmo grupo da nossa governadora Celina Leão. Ela que hoje tem aí uma excelente aceitação como governadora. E a senhora estando nesse mesmo grupo da governadora Celina Leão, eu fico pensando aqui, a senhora, como é pré-candidata, deve ter ali efetivamente alguns pleitos que você queira levar ao Legislativo, né? Com certeza. Alguns vários. Alguns vários. Conta pra gente, como é que foi se colocar o seu nome à disposição para uma pré-candidatura assim? Então, eu passei a minha vida inteira escutando histórias tristes, ouvindo situações de dor, situações de fragilidade, né? E a gente chega a um determinado momento que verifica o quanto estamos limitados para poder ajudar essas pessoas. Então, trabalhei 4 anos na Delegacia de Atendimento à Mulher da Ceilândia. Eu trabalhei quase 1 ano na 19ª, que é a Delegacia do Sol Nascente. Já trabalhei na Delegacia da Criança e do Adolescente. Já trabalhei na Asa Sul. Aí eu estou há 3 anos trabalhando numa divisão que objetiva dentro da polícia criar um olhar de prevenção, de evitar que o crime aconteça ou de tirar essa mulher do ciclo de violência. E depois de tudo isso, a gente querendo cada vez mais ajudar, pegar essa experiência da ponta, esse sofrimento que a gente recebe na delegacia, e a gente verifica que eu não consigo resolver o problema dessa mulher. A gente continua com tantas mulheres sofrendo, eu continuo com tantas crianças sofrendo crimes brutais. E veio então essa ideia, Karen, você pode fazer mais. E essa ideia não veio da Karen, não veio do meu ambiente profissional, essa ideia veio das pessoas que eu já ajudei. Das mulheres que param a gente na rua e falam, doutora, não desiste da gente, a gente precisa da senhora.
A gente precisa que a senhora faça mais. A senhora tem um conhecimento lá, da rua, quebrando porta, prendendo gente, indo ao local de crime. E a senhora tem esse conhecimento de gestão e liderança quando tentou ali fazer um trabalho de prevenção e a gente vê as barreiras que a gente para. E como eu disse, tem tanta coisa óbvia que a gente pode fazer, como garantir uma execução de lei, né? E existem pontos específicos que eu gostaria que funcionassem quando eu estava na delegacia. O objetivo agora é saltar um degrau e efetivamente entregar essa realidade. Eu sou uma pessoa que não vim da política. Eu não tenho uma família com histórico de política. Eu sou uma pessoa que vim lá do Areal, uma pessoa que cresceu na necessidade, tendo que trabalhar desde cedo, vendo a minha mãe trabalhar muito para me dar oportunidade de estudo. Então eu sei o quanto é difícil a gente galgar posições e a gente ter alguém que olhe por nós. Eu nunca tive alguém que olhasse por mim. E hoje eu quero ser uma pessoa que vá olhar por outras pessoas. Eu acho que essa é uma oportunidade muito grande. A gente precisa de pessoas reais, pessoas verdadeiras, pessoas do povo, que estejam lá, porque é quem viveu a realidade que sabe exatamente o que a gente precisa mudar hoje. E o meu papel principal hoje é isso, é trazer o meu conhecimento de ponta, de rua, de experiência, junto com o meu estudo, porque eu estudo muito, trabalho com dados, a gente não pode trabalhar com achismo, né? Não adianta eu falar, eu acho que a gente resolveria o problema, porque me aproximo, né, dessa situação, eu acho que isso aqui vai ser legal. Não, são dados, é estatística, saber quantos homens já mataram, quantos homens já tiveram antecedentes, onde que acontecem esses crimes, em quais horários, em quais dias, qual a classe social, qual a cor, qual o cheiro. É exatamente isso, a gente trabalhar, estudar e aí sim entregar para a sociedade algo que mude. A gente precisa mudar realidades. Doutor, então você está aqui na frente da governadora Celina Leão. O que você efetivamente, um pedido, você tem oportunidade de fazer um pedido. Nem são 3 com a lâmpada mágica. Você tem um pedido. O que você falaria para ela agora, para a governadora Celina? Então, a governadora, para mim, é uma grande inspiradora. Afinal, ela hoje representa o primeiro governo feminino. A primeira vez que o Distrito Federal tem uma governadora é hoje, né? Com a nossa governadora Celina Leão. Mas ela não veio governadora pelo voto, ela veio por estar ocupando esse cargo. Então a gente precisa de mais mulheres, né? Ela precisa receber esse voto de confiança e colocar uma governadora lá efetivamente eleita. E ela está abrindo espaço para a gente trabalhar. Ela está abrindo caminho e nós mulheres precisamos nos juntar e mostrar que a gente não está aqui para competir. A gente está aqui para andar juntas. E quando uma mulher cresce, como a nossa governadora cresceu e hoje é Gov, né? Carinhosamente a gente chama ela de Gov, ela está abrindo um espaço, deixando um caminho muito mais confortável para mim. E o meu pedido seria no sentido de que é muito mais barato, mais confortável e mais bonito a gente investir em prevenção do que a gente ter que tratar depois de que a tragédia aconteceu. Eu não entendo por que só a mulher que é vítima, ela vai ter prioridade para ter capacitação. Eu não entendo por que todas as nossas ações precisam ser reativas depois que um crime acontece. Eu, como delegada de polícia, eu não quero mais atingir e trabalhar com a reatividade. Eu não quero receber essa mulher na delegacia. Eu quero que ela receba um suporte antes, para que ela não se torne uma vítima e não precise desse serviço. Você tem estado assim, com certeza você deve ter tido algumas reuniões. Foi ela que te chamou para ser pré-candidata? Ou foi assim, eu sei que você já falou aqui que as pessoas que você defende na rua, as pessoas que você já conheceu, esteve na rua, sentiram a necessidade de que você viesse a ser pré-candidata. Mas teve um convite da governadora Celina para você estar. Em qual partido você está? Eu estou hoje no União Brasil, estou presidente, Você é presidente do União Mulher. Ah, que legal, presidente da União Mulher. Exatamente. E foi a nossa própria governadora, e ela disse, eu quero você comigo no PP. Mas se você for assumir a presidência da União,
vai, porque você vai fazer um excelente trabalho, a gente precisa disso. E o União, hoje, ele está coligado com o PP, né? Nós temos uma federação, chama União Progressista, então a gente está caminhando lado a lado, todo mundo junto com o mesmo propósito. Tá certo. Doutora, eu estava aqui, nós temos aqui uma pergunta que a gente sempre faz, sabe? Como foi o primeiro episódio, eu quero que essa pergunta seja uma pergunta que seja bem colocada. Toda vez que vier alguém aqui, eu vou fazer essa pergunta. E eu vou fazer o seguinte, doutora, você, como o nosso podcast, está de olho no DF? Estou de olho no DF. Mais do que nunca, na verdade. Mais do que nunca. Na verdade, depois que eu me enveredei para este caminho, depois que eu decidi vir pré-candidata, o que eu mais tenho feito é caminhar na rua e escutar pessoas. Esse governo tem feito alguma coisa que tem te agradado para vocês? Você estando de olho no DF, você tem visto alguma coisa que esse governo, agora com a governadora Celina Leão, tem feito que você fala, nossa, que medida positiva? Ou não? Ou não é tão positiva assim? Você tem visto isso? Não, nós temos, e na verdade na minha pauta de violência contra a mulher, a governadora, ela tem isso como prioridade. Ela tem isso como prioridade, mesmo enquanto ela estava vice, quando ela assumia, né, em determinados momentos a gente via que ela sempre fazia questão de estar aí inaugurando algum equipamento público ou trabalhando com algum tipo de rede de apoio para a gente favorecer mais essa luta, essa batalha que a gente realmente tem travado contra a violência contra a mulher, né, na violência contra a mulher, com certeza. A sua história, doutora, é uma história muito bonita, viu? É uma história muito bonita e pelo que a gente viu aqui, você já deve ter passado muitas outras coisas também nessa sua vida de delegada, né? Que não é uma vida fácil, né? E pensando nisso, me conta aqui uma coisa. Você é uma mulher que a gente vê que é uma mulher bonita, né? Obrigada. Uma mulher bonita, dos olhos verdes, é realmente muito linda. Eu estava comentando, falei, nossa, que doutora bonita. E você deve passar assim, não é possível que essa é a doutora que vai me prender, digamos, porque tem muitos homens que devem fazer gracejos para você. Como é que é essa relação? Como é que você trata isso? A doutora me prende. Tem isso na rua? Demais. No Instagram, então, a doutora me prende. Tem demais. Mas olha, eu tenho até um fato engraçado para contar sobre isso. O que acontece? Quando a gente faz uma prisão em flagrante, é de bom tom, né, e é legal, você sempre conversar com a pessoa que você está prendendo e explicar o motivo. Você está sendo preso por causa disso. Quando você faz a prisão em flagrante de um autor, de Lei Maria da Penha, ele geralmente não acha que está errado. Ele tem certeza de que ele não está errado. Ele fala, mas eu sempre fiz isso, ou ela mereceu, ou não é justo eu estar aqui. E eu fazia questão de explicar para cada um deles o motivo pelo qual ele estava lá. Então, por exemplo, uma mulher que estava agredida e ele falou, não, mas ela quebrou todo o meu carro, ela é escandalosa, ela é ciumenta. E eu faço questão de virar para ele e falar assim, meu querido, presta atenção. Se você já sabe que ela é escandalosa, que ela é ciumenta e que ela vai fazer esse barraco e quebrar o seu carro e mesmo assim você está com ela, é uma escolha sua. E toda decisão, toda ação tem uma consequência. Eu te espero semana que vem de novo para eu te prender novamente. E mais de 90% dos agressores que eu prendi, eles acabavam e choravam. E eles choravam mesmo. E as pessoas falam, doutora, o que ela faz? Que fica todo mundo chorando. Eu falo a verdade. E a verdade é difícil de ser engolida. E muitas vezes eles voltavam depois na delegacia até com presente. Já ganhei caixa de bombom. Olha aí. Já ganhei, mas por quê? Porque eu não tô ali inimiga dele. Eu tô fazendo o meu trabalho. Cumprindo a lei. Eu tô cumprindo a lei, né? E se fosse ele a vítima, ele gostaria que eu cumprisse também. Mas cumprindo com dignidade, com respeito. Falando então em cumprindo a lei, você deixaria assim, um recado para as pessoas que estão nos ouvindo, principalmente as mulheres, com respeito a ter coragem? Porque hoje tem muita mulher que tem medo, né? Muita. Principalmente porque homem violento, que convive com homem violento e tem medo de estar denunciando isso. E vive um relacionamento abusivo. Isso. Né? E o que você diria para essas mulheres com respeito a ter coragem, e ser determinada e sair desse relacionamento abusivo, né? Que é importante isso. É importante. São vários motivos que deixam nós mulheres presas em um relacionamento abusivo.
muitas vezes a descredibilidade na justiça. Então ela tem esse medo, ela fala, mas eu vou denunciar, ele não vai preso, ele vai voltar mais reativo e mais violento. Às vezes ela nem sabe que ela está sofrendo violência, ela não consegue identificar os sinais de violência. Ou às vezes ela não tem apoio, ela é extremamente desencorajada por todas as pessoas que estão ao redor. E vão falar, você vai destruir a sua família? Você vai acabar com o pai dos seus filhos? E todas essas falas, elas merecem e devem ser desmistificadas. Porque a mulher tem que entender que quando ela está denunciando um agressor, ela não está destruindo a vida dele. Ela está se protegendo e protegendo os seus filhos, aqueles que ela ama. Porque se ele for responder por algum crime, é porque ele praticou o crime. Então a culpa é dele e não dela. E o silêncio sempre vai proteger o agressor. O agressor, ele conta com o seu silêncio. Então não dê a ele essa vantagem. É difícil denunciar? É muito difícil. A gente tem medo, tudo que é novo a gente tem medo. A gente não sabe qual é o futuro, então a gente fica insegura. Mas a gente precisa efetivamente mudar, porque o silêncio ele só vai progredir na violência. E a gente fala em espiral de violência. É a violência, a briga, a agressão, o xingamento. Logo depois vem um pedido de desculpa, que é a fase de lua de mel. Só que nada aqui foi resolvido. Só foi pedido uma desculpa, volta a violência, essa violência volta cada vez mais agravada. E aí por isso que é uma espiral, vai subindo, subindo, subindo. E se a gente não cortar, a gente pode culminar lá no pior tipo de violência, que é o feminicídio. O feminicídio não acontece do nada, ele nunca acontece do nada. Sempre vem os sinais anteriores. É uma crescente, né? Então realmente, olha, você aí que está nos ouvindo, é necessário realmente se denunciar. Você não pode ficar calada. Você não pode viver um relacionamento abusivo, tem que ter coragem para isso. E é como a doutora está falando aqui para a gente, né? A coisa é uma crescente, vai crescendo, vai tomando conta, daqui a pouco você está aí passando por uma situação e muitas mulheres, infelizmente, acabam mortas, acabam agredidas, porque se deixam levar para um relacionamento assim abusivo. Doutora, eu estou muito feliz de ter você aqui com a gente. E eu tenho certeza que você, como pré-candidata, já está fazendo muita diferença. Eu tenho certeza que tem muita gente conversando contigo. E está muito animada essa pré-campanha? Como é que está? Mais animada do que eu esperava. Muito animada, graças a Deus. Tenho tido muitos convites. Por quê? Porque as pessoas sentem falta do Estado perto delas. E a sua pauta é uma pauta mais voltada para a mulher? Ou você hoje está mais abrangente com respeito a homens, a outros segmentos, a outros grupos? A minha pauta principal, claro, é a proteção da mulher, é o que eu amo e sei fazer, mas a proteção à infância, à família, a segurança pública que é inerente ao meu cargo, o esporte, eu sou atleta de voleibol, e eu acho que o esporte ele é excepcional, porque o esporte também vai diminuir a criminalidade, é o esporte que vai tirar nossas crianças da rua. E não tem como eu não ouvir, toda vez que eu estou na rua, sobre todos aqueles outros temas que vão desde mobilidade, saúde. Perdi minha vozinha no sistema de saúde. Eu tenho uma mágoa absurda. Eu não falo que é uma pauta principal, porque eu não sou médica, né? Quem sou eu? Eu tenho que entender o meu local em cada posição. Mas a saúde, para mim, é algo extremamente importante. E quando você vai na rua, você escuta a mobilidade, você escuta a perturbação do sossego, a segurança e quantas outras situações que a gente precisa aprender a lidar. Então a minha caminhada está extremamente animada. Todos os dias eu escuto algo novo e a gente tem que aprender a escutar, né? É escutando que a gente aprende. Sempre é uma troca muito bonita. Aliás, a pessoa que coloca a sua vida em prol da defesa das pessoas e agora, no seu caso, colocando o seu nome à disposição para um pleito maior de uma possível candidatura, né? Você realmente tem que ouvir, né? E você estava me falando que você hoje ainda está na ativa, né? Mas daqui a pouco vai ter que descompatibilizar, né? Você vai ter que sair e vai ficar só em campanha mesmo, né? Porque vem o período de campanha, que nós não estamos ainda. A gente está em pré-campanha, eu ainda continuo trabalhando na divisão integrada de atendimento à mulher, e aí a minha vida continua uma loucura, né? Mãe de 2, tenho meu gato para cuidar, continuo na minha pré-campanha firme e forte, e delegada de polícia, eu não abandono.
E a partir do dia 4 ou 5 de julho, a gente vai se desincompatibilizar e aí eu vou poder me dedicar mais à pré-campanha. E aí começam as reuniões, começa o bate-papo. Você deve estar formando esses grupos aí, né? Já começaram. E sabe o que é bonito pra mim? Pra mim, essa campanha tá sendo mágica. Pra mim, essa pré-campanha tá sendo muito mágica. Porque a minha caminhada é oferecer informação, é fazer roda de conversa, é fazer palestra, é tirar dúvida e ajudar pessoas. E todo mundo precisa de uma ajuda. Isso está sendo muito bonito. Então, assim, está sendo gratificante. Por mais que é cansativo, eu não durmo, eu não como, eu não vou ao banheiro. Mas todos os dias eu ajudo alguém. Hoje eu já ajudei 3 pessoas. 3 pessoas. Isso é lindo. Isso é lindo. E a gente conta muito casos de tragédia, né? Eu conto, assim, o Metrópolis, os jornais. Os jornais aparecem e sempre colocam ali, né, o caso de tragédia. Quantos casos de sucesso passam pela nossa mão e a gente nem sabe que a gente está salvando vidas. Então é isso, a minha caminhada está muito bonita. Que legal. Espero ter apoio, né, para poder caminhar e aparecer mais em outros pontos, porque a gente está aqui para ouvir, aprender e construir juntos. Doutora, adorei a sua presença aqui com a gente. Quero te agradecer demais aqui no nosso podcast, De Olho no DF, com Silvio Vieira. É o nosso primeiro podcast, você foi cobaia, viu? Quero te avisar. Adorei ser cobaia. Obrigada, foi uma honra. Obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. E esse é o nosso podcast. É o De Olho no DF com Silvio Vieira. E esse é o primeiro episódio contando histórias de pessoas que fazem diferença, que fizeram diferença no DF. Doutora, muito obrigado mais uma vez. E espero que volte de novo, né? Vamos ver se você volta já quando tiver na época de campanha, né? Ótimo. Você voltar para fazer um outro aqui com a gente. Estou à disposição, uma honra, um prazer e parabéns. Eu tenho certeza que esse podcast ele já é um sucesso e ele vai trazer realmente a oportunidade para que as pessoas conheçam quem muitas vezes trabalha ali nos bastidores, mas está disponível para poder mudar realidades no Distrito Federal. Parabéns, muito obrigada. E parabéns a você que ficou com a gente aqui até agora, escutando esse bate-papo aqui com a doutora Kari, a delegada Kari, pré-candidata, uma mulher forte e de determinação. Então, quero pedir você que nos siga nas redes sociais, segue lá o nosso podcast, lá nas redes sociais, no nosso canal do YouTube. Um prazer ter você aqui. Muito obrigado. Até a próxima.